Right, but we didn't have any magazine because I didn't have any permission to found a magazine. I was in the university. I had a document to have for example, these things, but they didn't let me to found the magazines too, the authority. So we try to publish newsletter for ourselves. Nós não tínhamos nenhuma revista porque eu não tinha permissão para ter uma revista. Eu estava na universidade, depois eu tive meu certificado, mas eu não tinha permissão para poder ter minha própria editora. Nós tentamos fazer a nossa própria publicação, mas eles não permitiram. Nós tivemos 2 publicações, uma sobre o Centro Cultural das Mulheres e a outra que é a Zanasta, é um lugar de mulheres. A Tribuna Feminista Iraniana. Primeira vez que tentamos fazer uma publicação sobre as discussões feministas na web. Então fazemos as publicações e é lógico que isso acontece sob a pressão. Há uma pressão nesse sentido. 2 desses websites foram fechados após um tempo de funcionamento porque as nossas publicações não eram aceitáveis. Bom, a saída era fazer as demonstrações sobre a violência contra a mulher e sobre a paz, porque também havia um período que era interessante trabalhar as mulheres e a paz. No período que houve os ataques à Palestina, na faixa de Gaza, e muitas mulheres morreram. Em relação ao 8 de março, cerca de 10 anos atrás, nós começamos a celebrar. Obviamente que não é como aqui, onde as pessoas estão felizes, dançando. Nós estávamos nos organizando, tentando fazer uma demonstração na praça, na rua, e é lógico que a polícia nos atacou e nós tivemos que fugir. Nesse modo, o 8 de março para nós é uma coisa bem diferente. Não é como o 8 de março que eu vi quando eu vim para cá. Então, nosso trabalho é assim, gradualmente nós vamos tendo conquistas, mas a nossa ONG foi fechada, nossa editora foi fechada. Então tentamos manter a biblioteca, mas não com o nosso nome. Tivemos então que transferir a biblioteca para o nome de uma outra pessoa para poder manter essa biblioteca para as mulheres. Porque quando você quer fazer alguma coisa no Irã, é muito fácil você fundar uma ONG, fundar uma revista. Primeiramente, você tem que dar algumas informações sobre você. Eles pesquisam sobre você e depois eles te mandam uma resposta, se você é aceito ou se você não é aceito. Então, a revista, eles não me permitiram publicar. E também eu sou uma pessoa secular, então não é muito fácil trabalhar em revistas e jornais. Eles têm que saber qual que é a sua ideia, qual que é a sua ideologia. Eu comecei em alguns jornais e depois eu não pude permanecer nesses jornais. Gradualmente, ou eu recebia alguma forma de repressão, ou o dono do jornal recebia. I started first of all with some of the newspaper, but gradually I couldn't stay there. Maybe sometimes I couldn't myself do, or maybe the owner of the newspaper not accepted. Eu trabalhei também com algumas revistas de literatura ou revistas com temas sociais. Trabalhei também com uma revista destinada às mulheres, que existe há mais ou menos há 20 anos. Essas revistas também foram fechadas há cerca de 10 anos atrás.
Isso significa que o ativismo em relação às mulheres não é fácil no Irã. Mas também a resistência das mulheres é grande e elevada. Então, quando eles tentam te pegar, você também tenta encontrar estratégias para poder escapar. Because we wanted to talk with the people, not to talk in a high level that they think that this happens, the punishment is so high. So, for example, hijab is most of the important things that we are... Direitos igualitários são direitos civis. Nós queremos falar com as pessoas, mas não num nível que elas não possam compreender. Ter escolha, por exemplo, daquilo que você quer vestir. Por que eles decidem por mim? Nós apenas mencionamos isso nas nossas declarações, mas não dizemos que estamos coletando assinaturas para isso. Porque quando começamos, havia uma punição muito severa e as pessoas ficavam com medo. E as pessoas pensavam, é sobre trabalho, então é político. É claro que é político, mas nós não podíamos dizer que era. São coisas que fazem parte da nossa vida. Por exemplo, eu quero questionar, por que nós não temos direito ao casamento? Por que eu não tenho direito ao divórcio? Por que um homem tem direito de se divorciar quando ele quer e nós não temos o direito de fazer isso? Por que na corte, duas mulheres equivalem a um homem? Por que eles querem que a mulher se comporte como se ela fosse metade do homem? Por que a idade criminal para as meninas é 9 anos e para os meninos é 13? Deveria ser 18. Eles estão criminalizando as crianças. Essas coisas são muito próximas do nosso dia a dia. Quando eles nos prendem, é isso que a gente argumenta. Por que nós não temos esses direitos? Por que os homens têm direito a ter 2, 3, 4, 5 mulheres e a mulher não tem direito ao divórcio? Isso tudo diz respeito à nossa lei, mas infelizmente a sociedade não se importa com isso. Eles pensam, isso é político, isso não é importante. Eles dizem, quando a democracia chegar, ela vai dar conta de tudo isso. Muitos países que vivem no regime democrático, esses direitos ainda não chegaram para as mulheres. Estas são demandas básicas e é isso que a gente está tentando dizer. Então, num certo sentido, você começa com as demandas básicas e vai gradualmente passando para outras demandas. Você começa com essas demandas e eles vêm dizer para você que, não, você está tentando mobilizar as mulheres. Você está levando as mulheres para ruas e aí a gente se pergunta, o que a gente deve fazer? Eles dizem que a sua atividade é contra a segurança nacional e você diz, não, a minha atividade é uma demanda básica. Eles dizem que a sua atividade é contra o Islã. E eu digo, não, é uma demanda básica. Eu posso dizer que eu quero mudar de uma forma gradual. E os grupos islâmicos dizem, gradualmente a gente também está mudando muita coisa. A atitude feminista ela tem mudado. Quando eu fui para a Suécia, as mulheres me perguntavam, o que nós podemos fazer por você? Eu não peço a sua ajuda. Eu peço que você mude a pergunta. Diga o que uma pode fazer pela outra. Isso é importante, porque a solidariedade é uma ferramenta que nós temos. Você me ajuda e, na verdade, você está se ajudando, porque você também levanta a sua voz. Vamos dizer, por exemplo, se eu sou contra a violência contra as mulheres, isso significa que eu externalizo a sua voz, mas também externalizo o meu ponto de vista. Isso é importante. A solidariedade não está apenas em um lugar. Você tem que dar voz às outras vozes também.
Eu percebo que nós precisamos de uma política para as mulheres. Uma política que seja contra a dominação, contra a violência contra a mulher, enfim, várias coisas, inclusive contra o militarismo. Quando eu falo sobre as mulheres, eu sou obrigada a pensar nas mulheres no Afeganistão. A militarização em nome da democracia. Enfim, as mulheres no Irã e todos os processos que isso acarreta. Por que nós não devemos falar dos nossos problemas? E por que nós não devemos falar umas dos problemas das outras? Enfim, eu acho que esse é o aspecto mais importante. É importante pensar o modo, que método, que modo, que maneira, que ferramentas podemos usar para ser umas, serem as vozes das outras.